forma a contemplar as diferenças fonéticas entre Portugal e o Brasil, o acordo ortográfico prevê a existência de um conjunto de palavras para as quais é possível uma dupla grafia. Esta questão foi desde cedo uma pedra no sapato de muitos linguistas portugueses. Resta saber se o desconforto já passou e se estamos a par das palavras com dupla grafia. Quais são as palavras que consideras que passam a ter dupla grafia, ou seja, no português europeu e no português do Brasil? Académico, em português europeu é com acento agudo e com o português brasileiro é com acento circunflexo. Académico, no português de Portugal, leva acento agudo e, por exemplo, no português brasileiro leva acento circunflexo, como efêmero também. Bem, esse é um assunto sobre o qual ainda não me debrucei. Eu acho que vou continuar, por enquanto, a escrever da mesma forma que aprendi na escola primária e quando tiver um tempinho aí sim vou analisar o novo acordo ortográfico e adaptar consoante as necessidades. Por exemplo, a palavra ténis aqui em Portugal escreve-se com acento agudo e no Brasil é acento circunflexo. Temos, por exemplo, a palavra metro, que vai-se continuar a escrever metro em Portugal, mas os brasileiros vão continuar a usar o acento circunflexo e vai ficar metrô. Com o acordo ortográfico não se chegou a uma uniformização total e houve situações em que foi necessário uma ortografia de duas maneiras. Neste caso, na norma luso-africana e na norma luso-brasileira, ou melhor, brasileira neste caso. Há situações fonéticas que são completamente diferentes em Portugal e os países africanos e o Brasil. E isso implica também diferenças a nível de escrita. Por exemplo, palavras esdrúxulas como académico e académico na pronúncia brasileira e que se passam a escrever de maneira diferente, ou seja, na norma portuguesa nada altera e mantém-se, e também nada se altera na norma brasileira. Isto significa o quê? Que, por exemplo, académico, biénio, efêmero, continuam-se a escrever com acento agudo na antepenúltima sílaba, sendo palavras esdrúxulas. No Brasil, continuam-se a escrever da mesma maneira que se escrevia até agora lá, isto é, com acento circunflexo na antepenúltima sílaba, ou seja, mantém-se como palavras esdrúxulas ou proparoxítonas, mas com escrita ligeiramente diferente, ou seja, acento agudo em português e acento circunflexo no Brasil. Há uma outra situação que é de dupla grafia, também entre a norma luso-africana e a norma brasileira, mas que tem a ver com pronúncias, isto é, a mudança de acento. Em concreto, por exemplo, nós dizemos a palavra metro em Portugal e nos países africanos, mas no Brasil dizem a palavra metrô, não dizem exatamente da mesma maneira que nós. Karaté, e eles dizem karatê, bebê, escrevemos com, não são proparoxítonas neste caso, são palavras agudas, mas de maneira, e pronunciadas de maneira diferente, logo a ortografia é de maneira diferente. Por isso é que algumas das contestações que vemos aqui em apelo à desobediência civil não fazem sentido porque, por exemplo, dizem que bebê se vai começar a escrever com acento circunflexo na última sílaba em português europeu e não é verdade. Em português europeu vai-se continuar a escrever como palavra aguda e acento agudo na última sílaba e no Brasil é que se continua a escrever como palavra aguda mas com acento circunflexo na última sílaba. No caso de bebê ou bebê, para o Brasil, karaté, karatê, metrô, no caso dos brasileiros, no nosso caso, uma palavra grave ou paroxítona, metro, simplesmente. O Dicionário Priberon da Língua Portuguesa é um dicionário de português europeu que contém cerca de 97.000 entradas lexicais, incluindo locuções e fraseologias, e que permite a consulta de definições, com sinónimos e antónimos, por exceção, subentradas e locuções. Em alguns casos, é também possível consultar informação sobre a origem da palavra e a sua pronúncia. O Dicionário Priberon permite ainda a consulta com ou sem alterações do novo acordo ortográfico. Podes ver estas e outras dúvidas esclarecidas em www.semerros.comunicamos.org.